Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre o acervo do sindicato, começando pelas publicações que o sindicato fazia. As publicações do sindicato inicialmente eram bem manuais, né, caseiras. Por exemplo, essa publicação aqui em folha mimeografada, né, quem é mais antigo conhecia os mimeógrafos das escolas, né, que chamava para uma reunião do sindicato para a criação da Associação dos Professores Municipais de Gravataí, que deu origem depois ao sindicato. Então, depois começou, né, já com cópias, né, o que a gente chamava xerox, então escrito à mão mesmo, né, e eram as publicações então que se fazia, era o que se podia fazer naquele momento de fundação do sindicato. Depois já se usava uma máquina, né, e o Nestor usou bastante para criar os jornaizinhos do sindicato, essa maquininha Hamilton, né, manual, em que ele datilografava, recortava, colava e depois tirava cópias do material, então, para o sindicato, né. Então são várias publicações que se vê, então, do sindicato naquele momento. Mais tarde, já se começou, né, quando na fundação do sindicato, quando eu já era da diretoria, a gente começou a fazer uma máquina elétrica, né, uma Olivetti Praxis 20, que era uma máquina que eu havia comprado no tempo da faculdade, né, em que então a gente começou a datilografar os jornaizinhos, então, numa máquina elétrica, que era o mais moderno que se tinha naquele momento, né. Embora ainda tenha se mantido por um bom tempo as publicações mais manuais, né, ainda se fazia colorido para chamar bem a atenção. Por exemplo, essa publicação, que é de 1993, né, que havia então que se fazia colorido para chamar a atenção da categoria sobre as publicações, né, e se entregava muitas vezes na correspondência da SMED, ou mesmo lá na frente, né, quando a SMED ainda era lá onde hoje é o restaurante Toscana, ali na Apio Gomes, né, se entregava às vezes na escadaria a correspondência, porque senão ela não chegava nas escolas, né, dependendo o movimento que a gente tinha, se era um movimento de confronto com o município, as correspondências tinham que ser entregues na mão do pessoal das escolas, né. Então, passaram-se por todos esses períodos até o surgimento do jornal chamado Caleidoscópio, que os primeiros ainda foram impressos, né, foram datilografados, né, até já então, depois se começou a publicação dos jornaizinhos mesmo, em 94, o primeiro jornal, o Caleidoscópio. E de lá para cá foram várias publicações do Caleidoscópio, né? Esse aqui ainda era por montagem, se escolhia os textos e a pessoa fazia uma editoração e depois fazia a impressão em uma gráfica, né? Hoje nós temos os jornais, claro, bem mais elaborados, tu faz tudo digitado, faz a montagem e tudo, então é muito mais simples, né? As histórias também, as publicações, elas tinham muito, vamos dizer assim, a nossa cara, né? A gente criava os textos, não havia jornalista responsável nem nada, se criava os textos e se fazia, inclusive, muitas vezes se criava as charges, né? E as chamadas do jornal. Isso fazia com que a gente tivesse uma outra dinâmica nos jornais, né? Que era muito mais voluntária, muito mais amadora, né, do que realmente profissional. Hoje, claro, a gente tem uma jornalista responsável, tem todo um cuidado com os textos, com a editoração, né, que naquele momento lá, a própria diretoria era responsável por todo esse processo de criação. Então, é um pouquinho dessa história do acervo do sindicato nas publicações.